Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Fórmula 1, mais especificamente sobre as pinturas dos carros dessa temporada de 2025, que foram reveladas na última terça-feira, em um evento que a FIA organizou em celebração aos 75 anos da categoria. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a pintura de cada equipe dessa temporada e vou analisá-la do ponto de vista do design. Eu sei que já vários canais de Fórmula 1 já revelaram essas pinturas, cada um fez o seu ranking aí de qual que é a melhor, qual que foi a pior e tudo. Eu também vou fazer o meu, mas a diferença é que eu vou analisar do ponto de vista do design, que acho que a gente vai conseguir aí imprimir um pouco mais de informação além do subjetivo, que é a questão do gostei, não gostei. Então a gente vai tentar analisar do ponto de vista do design. Então pode ser que essa análise seja um pouquinho diferente aí do que você já tenha visto em outros canais. Então, por isso, eu te peço para poder seguir até o final para acompanhar essa análise que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, para quem estava boiando aí e não sabe o que foi esse evento da FIA, tá? Foi um grande show que ela organizou aí na última terça-feira com o objetivo de fazer com que as equipes revelassem as pinturas dos seus carros para essa temporada de 2025. É interessante mencionar isso porque sempre a revelação das pinturas dos carros foi algo muito particular de cada equipe. Então, nesse período que a gente chama de antes da pré-temporada, a pré-temporada mais ou menos se inicia quando os carros vão para as pistas, tá? Fazer os primeiros testes. Nesse período que antecede, geralmente as equipes divulgavam como que iam ser as cores com as quais elas correriam boa parte da temporada. E essa revelação era muito por parte de cada equipe. Então, às vezes uma equipe revelava quando o carro de fato ia para a pré-temporada. Às vezes algumas equipes, isso estava virando moda, revelavam através de renders. Então, faziam uma projeção 3D do carro e divulgavam ali a pintura nas redes sociais, outras faziam um pequeno evento e tudo mais, mas era algo muito solto e cada uma fazia num dia. O que eu achei muito legal desse evento, tá? Apesar do evento ter sido assim meio polêmico, algumas pessoas não curtiram muito, tiveram umas coisas até meio sem sentido, concordo, mas o que eu achei muito legal é que você cria num único dia ali para que todas as equipes revelem as suas cores, apesar de uma ou outra ali já ter largado na frente, né, Williams? A gente tá sabendo aí. Mas, brincadeiras à parte, você tem um grande evento para poder divulgar todas as cores. E isso, para quem tem os direitos da transmissão e tudo, da Liberty Media, é fantástico, porque você consegue canalizar a atenção de todos os fãs de Fórmula 1 em um único período ali para poder você fazer algo que realmente é atrativo, que as pessoas gostam. Que é um período muito legal aí que as pessoas começam a descobrir as pinturas dos carros. Então, assim, não sei se vai ser algo que vai se manter para os próximos anos, porque esse foi um evento realmente de celebração dos 75 anos da Fórmula 1, mas eu gostaria muito que a partir desse ano toda a revelação das pinturas dos carros fosse através de um evento. Eu acho que fica bem legal. Para quem gosta, é mais fácil de acompanhar também, porque antes você tinha que ficar de olho no calendário, cada dia era uma equipe e tudo mais. Então, você tendo um grande evento para poder centralizar isso, eu acho que fica muito legal. E claro, né, a gente tem que aqui dar o braço a torcer também, que os norte-americanos são mestres em fazerem tudo um evento, um grande show. Então, assim, ficou bem legal nesse sentido, tá? Bom, então dito isso, essa parte do evento, eu vou aqui analisar as pinturas de cada equipe, tá? Na ordem que foram apresentadas, então na ordem inversa à classificação do Campeonato de Construtores de 2024. E eu vou analisar pelos seguintes aspectos. Então a gente vai analisar comparando com a pintura do ano anterior, tá? A gente vai analisar questões como criatividade, originalidade também é importante, histórico, que algumas pinturas têm a ver com o repertório histórico daquela equipe, daquela marca, então isso também
acho que vai somar bons pontos, tá? E depois de eu mencionar equipe por equipe, tá? Tanto da pintura dela, eu vou avaliar também os macacões, tá? Como que eles se integram com as cores da equipe do carro. Então, depois de apresentar todas elas, no final eu vou divulgar o meu ranking, né? Vou falar aqui para vocês qual que seria o meu ranking, e aí vocês ficam à vontade para colocar nos comentários também qual que é o ranking de vocês, tá bom? Eu vou querer muito saber isso. Então vamos lá, vamos começar aqui, aquecendo aí os motores para a gente poder fazer a nossa análise. Vamos começar com a nossa querida Sauber. Estávamos todos aí muito ansiosos para ver qual que seria a pintura do nosso querido Gabriel Bortoleto. Finalmente, depois de anos, temos um piloto brasileiro titular de equipe de Fórmula 1. E esse é o carro da nossa querida Sauber. Tivemos novidades, tá, quanto à pintura, apesar das cores se manterem, tá? Até porque esse verde é da patrocinadora Master, a Stake. Tá? Mas qual que é a principal novidade aqui? O pessoal gostou muito, tá, dessa pintura. É que ela tem um degradê, tá? Que a pintura é como se ela tivesse ali, o carro parecesse estar em velocidade, né? Então ela começa ali com bastante verde e a partir da metade da carenagem ela vai sumindo e fica no preto. Abrindo parênteses que esse preto aqui, tá aí, o mesmo vale para as outras equipes também, é a cor natural da fibra de carbono. Então não é um preto absoluto, isso aqui é a textura natural da fibra de carbono. E, fechando parênteses, eu particularmente não gosto muito dessa textura nos carros de corrida, porque o pessoal acaba usando desse recurso para usar menos tinta. Tá? E eu acho que a FIA deveria obrigar com que os carros fossem completamente coloridos ali, para a gente ter uma maior diferenciação. Se não acontece igual ano passado, você tinha algumas equipes como McLaren, Alpine, né, e outras que deixavam boa parte da carroceria na textura natural da fibra de carbono e colocava ali a cor apenas em pequenos detalhes, tá? Eu não acho isso muito interessante. Se quiser fazer o carro preto, que ele seja de fato pintado de preto, tá? Mas esse adendo feito eu achei muito interessante e a pintura teve uma evolução se comparada ao ano passado. Outro ponto que eu achei bem interessante também, que isso apareceu na apresentação, é a questão de que o piloto, né, o Hülkenberg, ele tem como apelido Hulk, né? E esse verde lembra muito o verde do Incrível Hulk, né? Então eles até fizeram essa brincadeira ali no vídeo de apresentação, achei que ficou bem legal. Fica até um merchandising aí de repente, é que a Marvel não tá para lançar um novo filme do Hulk, mas se fosse o caso dava para fazer uma brincadeira aí com o piloto e com a cor, tá? Mas ficou bem legal, achei bem criativo aí por parte da Sauber, tá? Ficou bem legal mesmo. Vamos mostrar aqui uma outra vista, tá? Dela. Aqui, ó, essa de frente, ó. Vocês veem que de frente o carro é bem verde, né? Inclusive na largada a gente vai ver bastante, ele vai ser visto muito assim, tá? Com esse verde aí. E é um verde bem claro que diferencia do verde da Aston Martin. A gente vai chegar nela daqui a pouco. Então você acaba criando uma identidade legal aí para a Sauber, tá? De frente assim, ele ficou muito interessante. Aqui de lateral, tá? Confesso que não é a minha vista favorita do carro, porque ele é predominantemente preto, tá? E aí fica mais visível a parte da textura da fibra de carbono. Mas ficou interessante, principalmente achei legal o jogo que eles fizeram com as cores das calotas da roda, né? Então na frente é a calota verde pintada na mesma cor da parte da frente do carro e na parte de trás ela é em preto, combinando com a parte posterior ali em fibra de carbono. Então esse joguete aí ficou bem legal, ficou bem interessante, tá bom? Só acho que o verde poderia ali pegar a parte da patrocinadora Master, da Stake, né? Ia ficar, acho que mais interessante adicionar um pouquinho mais de verde, mas assim, a pintura ficou bem bonita da forma como está, tá bom? Nada que desabone ela. Aqui a pintura do ano passado, para vocês poderem comparar, ó. A do ano passado não era feia, mas assim, seguia muito o padrão de várias outras equipes, a Alpine, a própria Mercedes, a McLaren,
outras equipes que usavam a cor apenas em algumas partes da carroceria. Então, podemos dizer que agora ela tem mais personalidade, tá? Uma pintura com mais personalidade. Ano passado você tinha ali algumas linhas em verde, né? As calotas tanto da frente quanto atrás eram verdes também. Então, assim, ela preserva uma identidade que é esse verde claro, tá? Mas acredito que com mais personalidade, tá? Então podemos aí somar uns pontos positivos para a nossa querida Steak Sauber. Indo agora para os macacões, tá? Desculpa a imagem aí meio desfocada, não consegui imagem muito boa, mas só para a gente poder comentar, o macacão ele combina muito bem com o carro, tá? Não é nada demais, tá? Nada do outro mundo, mas é um macacão interessante, tá? Gostei muito da parte de baixo, em que você tem o número numa perna e o nome do piloto na outra perna, achei que ficou bem legal. E o S, tá? Esse S que é de Steak e também de Sauber, porque a logo da Sauber por muitos anos utilizava-se esse S aí, tá? Então esse S remete tanto a Sauber quanto a patrocinadora Master. Então achei que ficou bem legal esse detalhe aí. Então para mim o grande destaque é na parte de baixo desse macacão. Não é feio, mas também não é lá essas coisas, tá na média ali, dá para ser aprovado, tá bom? Vamos para a nossa próxima equipe então, a Williams, tá? E a Williams aqui, eu acho que ela matou a pau. Deixa eu aqui apagar a minha foto, só para vocês verem. Isso, vocês estão vendo agora o carro melhor, tá? Olha, é um dos carros mais bonitos do grid. Eles começam ali num azul escuro e esse azul vai clareando à medida que vai indo para a porção traseira da carroceria. E esse azul, ele tem os gráficos ali que trabalham com outras tonalidades de azuis também, que remete à tecnologia e tudo, então assim, fica bem legal. Um detalhe que nem todo mundo gosta, mas eu acho super válido, é aquela entrada de ar acima do piloto, que está pintada nas cores da patrocinadora Duracell, remetendo a uma pilha. Eu acho muito legal, achei bem criativo, tá? E tá exatamente nas cores da patrocinadora, sem destoar do restante do carro. Algumas pessoas não gostam, mas eu acho extremamente válido e muito criativo, tá bom? Então aqui um ponto bastante alto aí para nossa querida Williams. Vamos para a imagem da frente. Olha só na frente, é que eu já posso voltar a aparecer, ó. Na frente vocês veem que ele é um azul escuro, né? Bem bonito assim. Essa cor cai muito bem, é uma cor típica de Williams, né? Quando a gente pensa em Williams, geralmente a gente vai pensar nos tons de azul, né? Ficou muito famoso na Williams nos anos 80, nos anos 90. Então acho que esse azul aí se mantendo, né? Fica muito bom. E combina também com a Gulf, né? Que é uma das patrocinadoras aí, extremamente forte historicamente no ramo automotivo. Ela aparece aí destacada, né? O azul com laranja também combina e ela aparece aí pequenininha, fica bem interessante nessa carroceria, tá? Aqui comparando com o ano passado, deixa eu tirar aqui também minha telinha para vocês poderem ver, ó. Comparando com o ano passado, deixa eu até reduzir um pouco aqui a tela, ó, para a gente não comer a imagem. Ó, acho que agora tá ficando melhor, ó. Que vocês conseguem ver, ó. É muito parecido com o do ano passado, tá? Só que assim, e aqui é até um bom exemplo, tá? De que mesmo parecido é possível melhorar, tá? E vocês veem que o azul do ano atual, ele ganha um pouco mais de vida, ele tem mais detalhes, tá? Tem mais gráficos ali com transições de azul. E uma questão muito interessante, na porção lateral do bico, onde você está vendo o patrocinador Stephens, né? Ano passado era em preto, e aí eu já falei para vocês que o preto é a textura natural da fibra de carbono. Agora é em azul, então assim, ele está pintado. Então, para mim, ganhou uns pontos aí, tá? Por você usar menos a fibra de carbono aparente. Então, assim, um detalhe ficou muito legal. E o novo patrocinador Master, que é a Atlassian, ela entra ali na parte do Santo Antônio, mas que não prejudique em nada com as cores da equipe. Então, assim, ponto alto para a Williams, se não tem muita novidade no layout, ficou muitíssimo bonito, tá? Então, assim, está de fato de parabéns. Agora, para a gente falar do traje, tá? Dos pilotos,
a gente tem aqui, ó, o Carlos Sainz no macacão branco, que ficou muito bonito, tá? Apesar de não ter branco em destaque assim na pintura do carro, o branco ele trabalha muito bem com o azul, né? E aí, como ele está em branco e azul, detalhes em azul, o patrocinador Master, a Atlassian, ia aparecendo tanto no peito quanto na perna direita, ficou bem legal. Então, assim, é um macacão bem elegante. Espero que a gente veja aí algumas vezes o Sainz aí no pódio para poder aparecer com esse macacão, que acho que ficou um dos macacões mais bonitos dessa atual temporada, tá? Então, ponto alto aí para nossa querida Williams. Vamos avançar agora para a Racing Bulls. A Racing Bulls aí foi uma das equipes aí a equipe que mais ousou, tá? Na questão da pintura. Sem dúvida nenhuma a mais falada, tá? E antes da gente comentar a pintura, só comentando do nome, tá? Eu acho esse nome horroroso. Visa Cash App Racing Bulls. Eu acho um nome grande, apesar de Visa Cash App ser o patrocinador master, né? A equipe mesmo ela seria Racing Bulls. Mas você tem aí um nome muito parecido com a Red Bull. Lembra até aquela época em que a gente tinha patrocinadores de cigarro e que você não podia usar em algumas pistas o nome da marca de cigarro, e você tinha que usar um outro nome, né? A Jordan fazia muito isso na época, ela tinha a Benson Hedges, né? E ela mudava em algumas pistas onde não podia utilizar o nome da fabricante de cigarro. Então usava Be On Edge, Buzzing Hornets, enfim, outros nomes, né? Que remetessem ali, que fizessem um trocadilho com as iniciais da fabricante de cigarros. E parece que foi feita a mesma coisa aqui com o nome, tá? Então esse nome é horrível. Eu preferia quando era Toro Rosso, tá? Que era um nome italiano, né? A equipe é italiana, tá? Depois ela virou AlphaTauri, que eu não curtia muito o nome porque remetia também a Alfa Romeo, ou seja, tinha uma outra equipe Alfa no grid, mas enfim, era uma marca de roupa, então ok. Mas foi o período da AlphaTauri que eu acho que ela teve ali os carros mais bonitos, tá, da sua fase, e desde ano passado ela se chama esse Visa Cash App Racing Bulls, tá? Bom, ela é uma pintura praticamente da Red Bull, só que branca, tá? E ficou muito bonita, ficou muito interessante. E sendo bem sincero para vocês, essa era praticamente a escolha óbvia, tá? Se você tem a Red Bull que é azul e a Red Bull tem uma outra equipe, por que não usar uma versão alternativa dessa pintura, uma branca, tá? Então assim, ficou muito bonito. Não é muito criativo, tá? Porque usa exatamente o mesmo layout da Red Bull, mas a combinação ficou muito bonita, tá? O branco já foi utilizado pela própria Red Bull, acho que no GP de Azerbaijão, alguma coisa assim, tá? Com Verstappen e Pérez, e foi uma combinação assim que ficou bem legal, tá? Assim, ponto alto para nossa Racing Bulls. Olha de lateral, que acho que é o melhor perfil dela. Veja como o patrocinador master aqui, a Visa, tá? Ganha bastante destaque no nome. Então acho que certamente a Visa está muito feliz aí com esse layout, porque o nome se destaca muito mais, vai ser visto assim de longe muitas vezes. Outro detalhe muito interessante aqui, tá? É a parte de trás, tá? Que a pintura finaliza em azul. E se você for perceber, você tem ali vários touros, tá? Da mesma logo da Red Bull em azul, e eles vão diminuindo até sumirem à medida que eles vão avançando para a parte da frente do carro. Então foi um detalhe aí criativo, bem legal, da Racing Bulls, e sem dúvida nenhuma uma das pinturas mais bonitas, tá, do grid aí de 2025. Só para a gente comparar com o ano passado, tá? Olha só, a pintura do ano passado era assim, ó. Veja como o Visa fica um pouco mais apagado, né? Porque era um prateado. Chega a ser uma pintura feia, mas ela é meio apagada, né? Assim, apesar dela ter as cores da lata da Red Bull, tá? Que é o azul e o prata. Mas ela é um pouco mais apagadinha, né? E sem muita personalidade, né? Para poder ser sincero. A atual agora realmente ganhou muito destaque. Indo para o traje dos pilotos, tá? Ele lembra muito o traje que era utilizado no ano passado, mas com uma adição de verde. E aqui fica a minha crítica a esse traje, porque o verde, apesar de ser do patrocinador, Cash App, né? Ele não aparece muito na pintura do carro.
Então, para mim, não faz muito sentido ter esse verde aqui. Ano passado não tinha no macacão dos pilotos. Não ficou feio, longe disso, é um macacão bonito, mas não me faz muito sentido ter esse verde aí nos detalhes da roupa, tá bom? Mas é sem dúvida um dos carros mais bonitos aí, tá? Vamos agora para a próxima equipe, a Haas, tá? A Haas também fez um belo trabalho, tá? A grande maioria das equipes fez um ótimo trabalho de pintura, tá? Assim, ficaram carros muito bonitos. A Haas ficou muito boa também, apesar de eu fazer aquele desconto, aquela ressalva por usar a textura da fibra de carbono, tá? Mas ela usou aí um layout bem bacana, tá? E ela está trabalhando muito bem com o preto, vermelho e o branco. Está se valendo certamente da parceria aí com a Toyota e fazendo exceção das cores da Toyota, da Gazoo Racing, tá? Que é a divisão esportiva da Toyota, nos seus carros. Então assim, ficou uma combinação muito legal, mas ela usou um recurso aí bem manjado para inovar uma pintura já consolidada ou já conhecida, tá? Vamos avançar aqui para o próximo slide para vocês verem, ó, de perfil, olha como ficou bem legal, tá? Ficou bem bonito, o branco, o preto, essa aí já são praticamente as cores da Haas, né? Que a gente já tem boa parte das temporadas ela usando essa tonalidade, agora com os detalhes em vermelho ficou muito bonito. Mas qual que é o detalhe manjado que eu falei para vocês? Ó, nessa foto vocês vão conseguir ver bem. Acima nós temos o carro da temporada anterior de 2024 e abaixo o carro da temporada atual. O detalhe manjado é você trocar as cores. Quando você tem uma pintura quase que bicolor, tá? Preto e branco, você inverte e faz onde era preto virar branco e onde era branco virar preto. E foi basicamente isso que a Haas fez aqui na lateral, tá? Tanto na lateral quanto no bico. Esse mesmo recurso a AlphaTauri já usou de uma temporada para outra, a Alfa Romeo já usou isso. Isso é coisa antiga, tá? A Brabham, na época do Nelson Piquet, já fez isso também, trocando, invertendo o que era azul para o branco, né? E vice-versa. Então, assim, é um detalhe já manjado, mas que costuma funcionar bem para equipes que têm um padrão bicolor, predominantemente bicolor, tá? E que visa preservar essa identidade. E podemos aí, comparado com o ano passado, deu uma boa melhorada, né? Você tem uma inserção maior do branco, né? Então diminuindo a parte que era em fibra de carbono, o carro ficou mais bonito, tá? Então aqui um salto evolutivo legal para nossa querida Haas. Indo para os macacões dos pilotos, tá? Sem muitas novidades, o macacão está em preto com detalhes vermelhos e brancos, combina com o carro, então um macacão bonito ali, ficou legal nos nossos queridos pilotos, tá? Na dupla aí do Ocon e do Behrman, o Homem-Urso. Próxima, Alpine. Aqui a gente está chegando na mais polêmica das liveries, tá? A Alpine largou o padrão em preto anterior e veio para um padrão aí bicolor azul e rosa. Algumas pessoas brincam que lembra aí um carro de chá revelação, lembra também uma das últimas Brabham, né? A Brabham BT60, que era azul e rosa. E sendo bem sincero, a padronagem não é feia, assim, predominantemente feia, mas ela é muito contrastante. E como são cores assim que geralmente não estão muito alinhadas, né? Ela causa estranheza para as pessoas que estão vendo. Então, assim, seria muito melhor se ela escolhesse uma cor só, se ela fosse só azul ou só rosa. Esse meio termo aí causou essa estranheza, tá? Então, assim, volto a falar, o carro não é de todo feio, tá? Comparado com temporadas anteriores, nós temos carros muito melhores. E ela também ganha um ponto aí em ter abandonado a questão do uso extenso da fibra de carbono. Ó, da lateral vocês podem ver, ó. Mas é uma combinação muito chamativa, assim, né? Ela grita um pouco para os olhos. Então, assim, seria melhor se ela assumisse, ó, vamos fazer o carro todo em azul. E esse tom de azul é um azul bem bonito, tá?
o azul da Alpine, o azul da França, né? Então seria uma opção bem legal. Ou se assumisse o rosa de vez também, que a Alpine já correu em algumas corridas, né? As últimas temporadas ela sempre seleciona alguns GPs ali, especialmente na Ásia, né? Para correr de rosa. E fica bem bonito também. Era a cor da Racing Point, né? Das últimas Force India. Então, assim, seria legal também do que usar essa padronagem, né, bicolor ali muito chamativa. Ela ficou no meio termo e o meio termo não ficou muito legal. Ele causa essa estranheza para as pessoas, tá? Então aqui a gente está falando certamente da pintura mais polêmica. Ano passado era assim, ó. E para vocês verem, assim, ano passado é um caso que você tinha uma pintura que era melhor do que a atual, apesar de fazer uso extensivo da fibra de carbono, ela não causava estranheza como causa a pintura atual, tá? Então aqui nós temos um caso de uma involução, no caso, tá? da Livery desse ano de 2025. E também critico a Alpine na questão dos macacões, tá? O macacão não é feio, tá? Mas para um carro que é azul e rosa, você tem um macacão preto e rosa. Então, assim, ficou esquisito, tá? Não vai ornar muito o macacão com o carro, né? Então fica a minha crítica aqui. Eu acho que eles escorregaram aí também, tá? Se o carro fosse todo em rosa, aí faria sentido você ter esse tipo de macacão. Então, já que o carro é azul e rosa, bota azul e rosa aí no macacão também. Onde é preto, mete um azulão e vá ser feliz, né? Mas fica essa crítica que usaram um padrão aí estranho, tá? Para a Aston Martin que faz uso do British Racing Green, que é a cor verde dos carros britânicos, sempre muito atrelado aos carros ingleses, né, de corrida, e sem muitas novidades aqui no caso, tá? Continua lindíssimo esse carro, é identitário da equipe desde que ela foi lançada, ela faz uso desse verde, então se alguma temporada ela mudar esse verde vai causar estranheza, tá? O aerofólio já colorido também da Aramco já é outra identidade do carro, então assim, eu acho que realmente não tem o que mexer. Algumas pessoas criticaram, falaram, tá muito igual ao ano passado. Tem uma diferença importante, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês também. Mas eu acho que o carro continua bonito e não tinha que mexer mesmo, tá? A pintura tem a ver com a equipe Aston Martin. Da mesma forma como a Ferrari é vermelha, a Aston Martin é verde, tem que ser isso mesmo, tá? Tem que se manter isso, ó, de frente. O carro é muito bonito, tá? Não tem muito mais o que falar. E de perfil, ó, aqui de perfil vocês vão ver a grande diferença, tá? E que para mim faz a pintura do ano passado ser mais bonita que a desse ano. A Aramco, estão vendo, ó? A logo Aramco no sidepod. Ano passado era na parte em verde, agora está em preto. Então você reduziu o verde, né? Esse verde que é belíssimo. Então assim, essa cor de verde, um verde metálico, cara, deixa o carro todo em verde. Não tem por que você diminuir isso, botar mais preto. Não, deixa verdão mesmo. Então aqui para mim ela perde ponto nisso, tá? Fora isso, você vê que até a calota do carro tá muito igual. Com os raios ali em verde limão, esse tom que o pessoal acha que é amarelo, mas na verdade é um verde limão, tá? Então assim, é um carro que continua muito bonito, mas para mim perde alguns pontos em relação ao do ano passado por ter menos verde, tá? Inclusive ali em cima também do Santo Antônio, ele tem um detalhe ali em prata, né? Então ele aplica outras cores aí na carroceria. Quanto ao macacão, também sem muitas novidades, mudou pouca coisa, né? É um macacão predominantemente verde que combina com o carro e tem um detalhe ali em verde limão na lateral também, um macacão muito elegante, muito bonito. A gente já viu o Alonso subir ao pódio algumas vezes com esse macacão e a gente espera ver mais vezes também na próxima temporada. Mercedes, aqui a gente vai falar da Mercedes. Eu tenho uma opinião polêmica quanto à Mercedes, tá? Bom, o primeiro ponto é que assim, a pintura está muito parecida com a do ano passado, tá? Até aí ok. A pintura em si não é feia, tá?
Mas a minha crítica é que, assim, gente, Mercedes é prata, tá? Então nós tivemos aí as últimas temporadas que ela usou muito preto, mas eu prefiro quando ela era predominantemente prata. Tem mais a ver com o legado histórico da equipe, né? Então assim, eu acho que ela poderia aí largar a mão de vaquice de aproveitar a fibra de carbono e lascar um prata aí no carro por inteiro, tá? A pintura está muito parecida com a do ano passado, que temos um perfil de lateral, está meio escuro, tá? Não consegui uma foto de lateral boa para a gente poder reparar, mas ela continua prata com detalhe em verde-limão da Petronas, que é o patrocinador master da equipe desde que ela voltou para a Fórmula 1. E esse verde água, na verdade, esse verde água vai continuar presente enquanto a Petronas estiver em parceria com a Mercedes, tá? Detalhe interessante que já veio de temporadas anteriores, as estrelas, né, da Mercedes ali na parte de trás do carro, meio que sumindo num degradê também, é um recurso bem interessante. Mas se a gente for aqui comparar com o carro do ano passado, ó, é muito parecido, tá? A diferença, e aí aqui é uma pequena evolução em relação ao carro do ano passado, é que saiu o patrocínio da Ineos, né, que ficava ali em cima do Santo Antônio, e que era vermelho, e aí esse vermelho destoa bastante do carro. Agora ele está em prata, então deu uma melhorada nesse quesito, tá? Indo para o macacão dos pilotos, aqui temos um macacão simples, tá? Apenas aqui ele tem acima dos ombros, né, 3 tiras, e que lembra muito, eu bati o olho, me lembrou uma roupa da Adidas, né? E realmente, né, é a Adidas que está fazendo esses macacões. Então faz muito sentido que apareça esse detalhe aí. Você consegue ver a logo da Adidas ali na região né, na cintura do George Russell. Então isso aí é a identidade da Adidas, tá? É um macacão ok, tá? Nada de espetacular, mas longe de ser feio, e fazendo uso aí das famosas listras da Adidas. Vamos para a próxima? Red Bull, famosa Red Bull aí do campeão Max Verstappen, e ela tem a cor praticamente idêntica do ano passado. Na verdade, ela é igual, tá? Idêntica. E aqui vai um pequeno ponto de discordância meu em relação às pessoas que criticaram a pintura da Red Bull, tá? Falando, pô, a Red Bull vem ano, passa ano, mantém as suas cores. Gente, a Red Bull não tem que mudar as suas cores, tá? Primeiro, porque é uma pintura belíssima, tá? Ela é muito bonita. Segundo, porque é identitário da equipe. A Ferrari é vermelha, a Red Bull é azul com esses detalhes em amarelo. Não tem o que mudar, tá? Assim, é um carro muito bonito. A Red Bull usa essa pintura desde quando ela patrocinava a Sauber na Fórmula 1, tá? Lá no final dos anos 90. O carro era azul com o detalhe da logo da Red Bull no bico e no Santo Antônio. Então assim, já é algo, acho que no Santo Antônio não, mas no bico certamente. Então já é algo que não vem de hoje, tá? Já tem décadas assim. Não mudou e não vai mudar, e não tem o porquê mudar, tá? Tiveram temporadas ou outras que ela usou um detalhe em roxo, usou algumas listras, né? Deu uma inovada aqui ou ali, mas o padrão é esse, tá? Não vai mudar e não tem o que mudar, e eu acho assim a pintura belíssima, tá? Então me desculpa quem ficou desapontado aí da Red Bull manter a pintura, mas é o padrão dela, ela vai manter, tá? Aqui a lateral sem novidades, tá? Mesmo carro que a gente está acostumado a ver o Verstappen ganhar as últimas temporadas. E aqui, ó, o carro do ano passado, ó. Vocês veem que é praticamente idêntico, tá? Mudaram só alguns patrocinadores. Fora isso, é o mesmo carro que a gente está acostumado a ver em termos de cores. Quanto ao macacão também, sem mudanças, e não há o porquê mudar, tá? Aí aqui o macacão dos pilotos de Fórmula 1 é igual ao do macacão dos pilotos de outras competições que a Red Bull patrocina, tá? Então, não tem o que mudar aqui também, tá? Muito bonito, um tom de azul escuro, detalhes ali da logo da Red Bull nas mangas, na barriga. Então, assim, também não tem o que mudar aqui, tá? Red Bull segue sendo Red Bull. Ferrari, aqui a Ferrari também, que foi bastante falada, bastante polêmica, e chamou atenção por conta dessa faixa branca que apareceu aqui no Santo Antônio do carro, né?
e a gente vai falar dela. Primeira coisa, quando eu vi essa faixa branca, primeiro eu achei diferente, tá? A Ferrari poucas vezes ela usa um padrão com mais branco, algumas temporadas ela já usou, principalmente com o Niki Lauda, quando ela foi campeã, né, nos anos 70, que ela tinha branco na parte de cima. Mas me chamou a atenção a HP azul, e assim, a HP deve estar injetando, gente, uma grana violenta na Ferrari, porque se vocês forem ver, ela está aparecendo em azul, olha só, no bico ali, na asa frontal, no que seria ali o paralama do carro, né, ali acima das rodas, ó, tem um HP azul, está no halo, olha lá, está aparecendo no Santo Antônio ali, ó, atrás do piloto, e está aparecendo também na asa traseira, e ela está aparecendo em azul, tá? Que não é uma cor da Ferrari. A Ferrari é vermelha, como todos sabem, mas ela está aparecendo com a sua cor azul. Então, assim, para HP fazer a Ferrari colocar um azul no seu carro, e não apenas isso, tá? Até mesmo ontem, na terça-feira, quando vocês viram ali a apresentação da escuderia Ferrari, você via a logo da Ferrari do mesmo tamanho da HP. Então, assim, a HP deve estar jogando uma grana monstruosa. E também no macacão ele vai aparecer com certo destaque aí, tá? A gente já vai comentar do macacão daqui a pouco. Então, assim, esse adendo feito, a HP está injetando muito dinheiro. Então, se ela está colocando muito dinheiro, ela tem que aparecer de alguma forma. Essa faixa eu achei muito interessante, tá? Particularmente muito interessante porque é uma variação que você faz da tradicional pintura da Ferrari e você adiciona um detalhe ali de velocidade, né? Essa faixa assim na diagonal, ela remete velocidade. Outra questão também muito interessante é que o carro está num vermelho mais escuro, lembrando algumas temporadas que a Ferrari usou essa coloração mais escura, quando ela comemorou ali na época do Vettel, né? Não sei, acho que 1000 GPs, alguma coisa assim, não me lembro. E também na época da temporada de 2008 do Felipe Massa, ela usou um tom mais escuro também, é um tom elegante, tá? Fica muito legal. Esse HP azul destoa, tá? Teria sido melhor se esse HP tivesse ali em vermelho, mantido o vermelho da Ferrari, ficaria melhor. Ou até mesmo em preto, tá? Acho que teria sido... combinaria melhor. Por outro lado, é uma fabricante que deve estar jogando muito dinheiro na Ferrari. E aí ela deve ter exigido o uso das suas cores, tá bom? Mas isso dito, né, longe de ficar feio. Apenas causa estranheza porque a gente está falando da Ferrari e a Ferrari não tem azul, né? A Ferrari é vermelho. Olha de frente, né? Como aparece muito em destaque HP, né? Asa frontal, halo, até lá dentro, atrás da cabeça do piloto tem, e na asa traseira, tá bom? Eu vi pessoal elogiando muito também a tipografia usada nos números do carro, né? Aqui dá para ver bem, ó, que ficou bem legal e bem visível. E eu acho que os números têm que ser assim, né? A gente identifica os pilotos pelo capacete e pelos números. Então, tem que ter uma tipografia interessante e visível para o carro, ó. Essa aqui é do ano passado. Então, veja, ó, que o número, né, do ano passado era um pouco menos visível, ele estava em itálico. O carro do ano passado era um carro bonito, tá? Um tom de vermelho mais chamativo, mais quente, com detalhes ali em amarelo e branco, aí talvez combinando com a logo da Shell, tá? Apesar de que a logo da Ferrari tem amarelo também, né? Então aí comparando com o carro do ano passado, os dois são bonitos, mas eu gostei muito, tá, da Ferrari com essa faixa em branco. Achei que ousou, não ficou feio e certamente se o Hamilton faturar esse título esse ano, vai virar um carro histórico, tá? Uma pintura histórica. Aqui os macacões dos pilotos, tá? Macacão muito bonito. Aqui a única ressalva que eu faço é a mesma do carro, né? A logo HP em azul, teria sido melhor se ela fosse em branco, né? Mas o macacão muito bonito.
Abrindo parênteses para comentar o capacete do Hamilton em amarelo, achei que ficou muito bom o Hamilton ter voltado para o amarelo, né? Ele usou muitas vezes essa cor do seu capacete e combinado com o vermelho da Ferrari, o amarelo tem na logo da Ferrari também, fica bem legal. Então assim, o macacão aqui da Ferrari, show de bola, tá? A única ressalva aí que eu falei para vocês é quanto a logo da HP azul, mas faz parte do jogo. E vamos finalizar com a campeã do ano passado, que é a McLaren. E a McLaren no seu tradicional laranja papaya, combinado com o preto. E o preto aí, o preto da fibra de carbono, né? Vale ressaltar que a apresentação da McLaren foi uma das mais legais, tá? Aqui as duas últimas, a Ferrari e a McLaren, fizeram as apresentações mais legais, tá? Elas usaram muito a questão da história, a Ferrari usou a questão dos esquetes, do desenho do carro ali, a McLaren trouxe os seus carros históricos, né, para a apresentação, foi muito legal. Outras escorregaram, fizeram apresentações meio confusas, como a Red Bull, a Alpine então nem se fala, deixou um DJ lá tocando muito tempo. Então assim, acho que se for acontecer isso no próximo ano, as equipes podiam mais se inspirar no que a McLaren e Ferrari fez. Obviamente são equipes mais históricas, né? Tem mais história para mostrar, mas acho que toda equipe tem um pouquinho ali para poder evidenciar do seu legado histórico, tá bom? Então aqui, McLaren, laranja e preta é uma combinação muito bonita, tá? A gente já está acostumado a ver isso nos últimos anos. Veja aqui de frente, o carro é predominantemente laranja, tá? Então é uma coloração que chama a atenção, a gente já está acostumado, né, a vê-la. E assim, é o carro atual campeão, tá? Dos construtores. Então é um carro que assim, é um carro já histórico para a McLaren e não tem por que mudar, tá? Aqui a gente está vendo o carro do ano passado, olha só, praticamente idêntico ao carro atual, mudou muito, muito pouco, pequenos detalhes, tá? Então assim, é uma pintura bonita, que eu também não vejo motivo para mudar. Na apresentação eles falaram muito da questão nós ganhamos um título, então a gente quer preservar a identidade histórica. E tá certo, tá? A McLaren tem muita história com a pintura branca e vermelho da Marlboro. Depois fez história com a pintura preta e prateada na época do Hackney, né? Depois utilizou um prata bastante chamativo, um cromado, né, com o Hamilton, né? Então ela tem história com as suas pinturas e eu acho que a atual, essa laranja e preto, está começando uma nova história e tem que manter, tá? Acho que as equipes assim que ganham algum título, cara, isso é muito importante, então não tem o porquê da McLaren mudar. Então me desculpa também quem ficou decepcionado com a McLaren, mas eu também não mudaria. É a atual campeã, time que está ganhando não se mexe e não tem o porquê dela mexer, dela alterar isso, tá? Então indo aqui para o macacão dos pilotos, deixa eu tirar meu roxinho aqui de novo. Praticamente idêntico ao do ano passado, tá? Laranja com detalhe em preto nessa diagonal, né? Fica bacana. Esse detalhe na diagonal combina com o M também da McLaren ali que aparece em diagonal, né? Então é um macacão interessante, como todos nós já estamos muito acostumados a ver, tá? Então, voltando aqui para mim, gente, essas são as equipes, tá? Da Fórmula 1 que apresentaram os seus carros. No geral, eu gostei muito das pinturas, eu acho que a gente tem a boa parte das equipes evoluiu nesse quesito, poucas que andaram para trás, e comparado com temporadas que a gente teve carros muito esquisitos, principalmente ali na década de 10, né, 2010 e tudo mais, as equipes estão de parabéns. Agora para poder divulgar o meu ranking para vocês, tá? Então vamos lá. Para mim, em primeiro lugar, fica a Racing Bulls, tá? Com a sua pintura em branco. Ficou muito bonita e acho que é a grande atração aí, meio que unanimidade, né? O segundo lugar eu coloco a Williams. A Williams com o seu tom de azul ficou muito legal também. É uma evolução do utilizado no ano passado e também acho que não tinha muito o que mudar porque foi uma pintura que ficou bacana, combinou com a equipe. Terceiro lugar eu coloco a Red Bull.
Tá? O pessoal, pô, a Red Bull não mudou. Quando as pessoas criticam a pintura da Red Bull, elas ficam decepcionadas porque não houve alteração. Tá? É basicamente isso. Mas o pessoal não reclamava aí quando a McLaren usou o branco e vermelho aí por quase 30 anos, né, da Marlboro. Então, acho que a Red Bull também não tem que mexer, é uma pintura bonita, então mantém. Quarto lugar, eu coloco a Sauber, tá? A Sauber eu acho que ela fez um bom trabalho na coloração do verde, né? A questão do verde sumindo ali até o final do carro, dá uma sensação de velocidade, então ficou bem legal, tá? Em quinto lugar, eu coloco a Ferrari. A pintura da Ferrari, acho que foi um destaque positivo, então me chamou bastante atenção quanto a isso. Perde apenas ponto por conta do azul da HP, mas fora isso, é uma pintura muito bonita. E eu acho que se o Hamilton ganhar o campeonato esse ano, ela vai ficar histórica e é capaz do pessoal querer ver essa pintura mais vezes, tá? Sexto lugar, a Aston Martin. Uma pintura belíssima, tá? Para mim só perdeu alguns pontos por ela ter perdido áreas de verde. Somente por conta disso. Mas o tom de verde é belíssimo, tá? Em sétimo lugar, eu coloco a McLaren, tá? A McLaren também é bonita, tá? Não é uma pintura feia, mas assim, faz muito uso da fibra de carbono, né? Coloca o laranja apenas em algumas regiões, e isso para mim desconta-se alguns pontos, tá? Em relação a equipes que investiram em pintar praticamente o carro todo, tá bom? Em sétimo lugar, eu coloco a Haas, tá? A combinação da Haas, oitavo, né? Em oitavo lugar eu coloco a Haas, foi uma combinação que ficou bem legal da Haas, colocando mais branco na pintura do carro, então houve uma evolução aí, tá? E ela utiliza ali uma combinação tricolor, preto, branco e vermelho, fica legal. Chama mais a parceria da Toyota, tá? Tem mais a ver com essa parceria da Toyota. Em nono lugar, a Mercedes. Aqui é polêmico, eu sei que muita gente gosta dessa pintura da Mercedes, mas eu não gosto, assim, é uma questão particular? Pode ser, mas eu acho que ela deixa de usar um legado muito interessante que ela tem da pintura prata, tá? Com fanjo, deixa de usar o prata dos títulos do Hamilton, né? Boa parte dos títulos do Hamilton foram na Mercedes prata. Então, eu acho que não tem por que mudar, tá? Não teria por que mudar. Você pode usar algumas áreas ali mais em preto, mas assim, deixa o carro predominantemente prata. Ele preto assim fica meio apagado, tá? E em último lugar, a Alpine. Essa é a única das 10 que realmente assim ficou feio, tá? Esquisito. Apesar de que assim, eu volto a falar, não chega a ser feio, mas é uma combinação estranha, causa estranheza. Você não tem outros carros de corrida que tenham utilizado esse tipo de cor. São tons muito vibrantes, muito claros, então é um rosa bebê, é um azul, quase um azul bebê também, então fica uma combinação muito infantil, né? Se fosse um azul mais fechado, um azul mais escuro, com um detalhe em rosa, talvez ficaria legal, tá? Mas o caminho para mim para a Alpine seria ela se decidir, ou faz o carro todo em azul, ou faz o carro todo em rosa, e teria ficado muito melhor se fosse qualquer uma dessas duas opções. Então o meio termo ali causou essa estranheza e fez ela ficar em último lugar. Mas e você? Qual que para você é o seu ranking? Você concorda com o que eu falei aqui? Tentei colocar um pouco aqui da visão um pouco mais técnica, tá? Um olhar de designer para essa parte. Então comenta aqui para mim se você gostou, se você concorda e qual que é o seu ranking. Coloca aqui nos comentários, que para mim é muito importante. E me diga também se você gosta que a gente converse sobre esse assunto de liveries, né, das pinturas dos carros de Fórmula 1. Eu gosto muito, temos muitas pinturas históricas, elas têm curiosidades muito interessantes, tem um porquê, muitas vezes, de ter escolhido uma padronagem ou outra. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, também deixa aqui para mim nos comentários, e quem sabe a gente não pode falar um pouquinho mais disso no meu canal, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de Fórmula 1, eu já fiz um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, aqui ó, fixado aqui acima, para você depois conferir a minha análise da série da Netflix sobre o Ayrton Senna. Quais são os pontos positivos e negativos, e se eu recomendo você assistir ou não, tá? Então acho que você vai gostar muito. Dá uma conferida lá depois. É isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.